Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Cala-se o mundo, há um luar de místicos palores. O vento lembra uma harpa a tocar em surdina. Brilha pela extensão do céu da Palestina, num prenúncio feliz, a estrela dos pastores. A vida acorda, e vendo o cálice das flores, a alma do homem sente o fulgor que o fascina. A ovelha bala, o boi muge, o pastor se inclina. Há um bálsamo em tudo a amenizar as dores. Jesus nasceu. A fé que os corações ampara, desce às almas buscando os íntimos refólios, como os raios do sol numa lagoa clara. Os poetas têm no estro essa magia toda especial, capaz de tecer com palavras comuns verdadeiras melodias de sons aparentemente inaudíveis, mas que todavia parecem dedilhadas nas cordas da alma. E as imagens se multiplicam no cerne do ser e nos transporta a tempos idos, majestosos, que deveriam ter deixado um rastro de luz para que os homens pudessem seguir. Todavia, não ocorreu exatamente assim. O rastro luminoso, paulatinamente, foi sendo substituído pelas paixões do mundo. Os encantos das tardes bucólicas em Cafarnaum foram desaparecendo vagarosamente. E o vento forte das paixões do mundo trouxeram um aluvião de areias que apagou os rastros luminosos da estrada. O mundo marcha e o homem marcha com ele. O mundo prossegue em sua caminhada ascensional e o homem o acompanha. Que houve evolução? Ninguém poderia dizer que não. Claro, o homem evoluiu, o homem cresceu. A tecnologia marcou de forma indelével a caminhada do homem. Estamos na era das máquinas e elas cada vez se tornam mais e mais trabalhadas para que o homem possa mergulhar nos seus meandros e dessa forma esquecer-se de si mesmo. Hoje nós vemos as pessoas tão preocupadas com algo tão diminuto, mas que todavia os escraviza. Onde quer que estejam, o aparelho celular está do lado. Não conseguem fugir da magia do pequeno aparelho. Nada mais tem valor, nada mais é importante do que o celular. Os jovens enamorados, aparentemente apaixonados, sim, pelo celular.
cada um do seu lado, segurando o aparelho na mão. Não há mais diálogo. As crianças estão fascinadas porque seus pais também estão. E o homem, o rei da criação, o ponto alto da criação, se torna escravizado, cada vez mais escravizado. E então o poeta diz: Jesus nasceu, cala-se o mundo, há um luar de místicos valores. Você já viu esse luar? Quando foi a última vez que você parou para admirar o luar? Para admirar a natureza? Para admirar o próprio homem na sua perfeição? Perfeição estrutural, claro, não perfeição comportamental. Isso é outra história. Então nós pensamos em Jesus, trazer Jesus de volta, convidá-lo a sentar-se à mesa, sem celular. Mas é tão complicado. Esse convite é tão complicado porque nós não sabemos como iríamos receber o Senhor Jesus aqui, nesta hora. Se ele chegasse ali e adentrasse o recinto, como seria a nossa reação? Você sabe? Eu não sei. E possivelmente ninguém saberia. Nós estamos tão distanciados da Palestina, de Quifarnaum, de Jerusalém, até mesmo do Gólgota estamos afastados também. É preciso fazer o caminho de volta. É preciso reencontrá-lo. Então a indagação escorre naturalmente dos lábios. Você é cristão? Você é cristã? Você saberia responder? Claro que sim. O homem é inteligente. Aliás, o Livro dos Espíritos, no item 76, afirma que nós somos os seres inteligentes da criação. Então, naturalmente, você responderia: sou cristão. E aí a outra pergunta: por quê? Por que é cristão? Por que é cristã? Porque todo mundo é, ora. E nós seguimos a corrente, pertencemos à mesma tribo, todos somos cristãos. Só isso? Pense, meu irmão, minha irmã, agora, por que você é cristão? Por que você está aqui agora pensando nas parábolas do Evangelho de Jesus? Aliás, conhece as parábolas do Evangelho? Aliás, conhece o Evangelho? Aliás, conhece Jesus? Sim, aquele homem que viveu alguns séculos atrás, que pregou caminhando pelas paragens desérticas da Judéia, falando de uma coisa tão estranha nos dias de hoje, tão saturada de coisa nenhuma. Ele falava de amor. Essa palavra que se tornou chã, que se tornou pobre, que não tem valor, porque está sendo utilizada da forma mais rasteira possível. Fala-se de amor, mas não se sente amor. Prega-se amor, todavia ele não sai da alma da criatura. As palavras começam a ficar frias, indiferentes. Aliás,
Quem disse isso foi Antônio Vieira, considerado um dos grandes oradores sacros do mundo. Ele fez uma indagação que possivelmente eu não saiba responder. Possivelmente você também não. Ele perguntou: por quê? Porque no passado, um punhado de pregadores convertiam tantas criaturas, e hoje, tantos pregadores convertem tão poucas criaturas. O que aconteceu com os pregadores do Evangelho? O que aconteceu conosco? A nossa palavra se tornou pobre. A nossa palavra se tornou vazia. Não toca a sensibilidade das criaturas. Não toca as almas. E nós estamos falando de uma fé inteligente. Antes, a fé era pregada apenas para a sensibilidade dos sentimentos. Falava-se da religião, o religare da criatura com o seu Criador. E obrigatoriamente as pessoas tinham que aceitar a palavra, obrigatoriamente as pessoas tinham que se embair daquilo que era oferecido sem questionamento. Aí então surgiu lá nos idos da França um senhor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. E esse senhor ofereceu à comunidade humana a fé raciocinada, a fé inteligente. Afinal de contas, nós somos os seres inteligentes da criação. Então ele oferece a fé inteligente, racional, convidando a criatura não a crer simplesmente, mas a saber exatamente no que acredita, a sentir exatamente aquilo que acredita. Diferente. E mais diferente ainda, se pegamos o Evangelho e trazemos até nós. E então vamos ver que apesar dos séculos e séculos de vivência, apesar da tecnologia, apesar dos celulares nas nossas mãos, a gente não sabe ainda o que significa fé. E quem disse isso foi eu não. Eu apenas repito, foi Jesus. Foi Jesus que questionou a nossa fé. Quando ele colocou de uma forma condicional. Aliás, o condicional não pertence mais ao nosso idioma, foi substituído. Nem me lembro mais o nome do verbo no condicional. É futuro do pretérito, lembrei. Futuro do pretérito. Ele colocou, se alguém, que pode ser eu ou pode ser você, se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, sabe qual é o tamanho de um grão de mostarda? Eu fui procurar porque eu não sabia que tamanho era. Consegui um punhadinho. É tão diminuto. E ele colocou na condicional, meu irmão. Se porventura, se acaso, se acontecer de alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, é muito pouco. Então ele não tinha certeza a nosso respeito. E hoje, se ele aqui chegasse, será que ele perguntaria a mesma coisa? Se algum de vocês tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda? Você tem? Eu tenho.
fé raciocinada, fé racional. E Antônio Vieira perguntando por que poucos, e possivelmente se referia a Paulo, a João, mais para cá, Francisco Xavier, não estou me referindo ao Chico, pregador sacro, ou até mesmo ele, Antônio Vieira, conseguiam tocar a alma das criaturas, fazendo desabrochar dentro delas essa fé racional, essa fé que pensa, essa fé que não leva a criatura ao templo para durante 1 hora conversar, porque raramente durante essa 1 hora oram ou pensam em Deus. Desculpe falar assim, desculpe. Mas agora, há poucos minutos, o Espiritismo está sendo jogado no ar. Porque um pseudo-espírita muito conhecido está sendo caçado pela polícia. Está dando agora na televisão. Eu estava no hotel, saindo para cá, quando parei, assombrada diante da notícia, e me recordei que há cerca de 20 anos atrás, Divaldo Franco nos alertava. Era quase meia-noite, havia um luar lindo pontificando na Mansão do Caminho. As pessoas haviam se afastado e ele falou: Ana, vai chegar o dia que a mediunidade será achincalhada, colocada a rés do chão, e a lama se espalhará, salpicando até os escolhidos. A lama está na televisão agora. Oh, meu Deus! O semeador saiu a semear. Há 2000 anos atrás, o grande semeador lançou as sementes. Mas elas foram levadas pelo vento. Elas foram levadas pela tempestade das paixões. Elas foram esmigalhadas pelos passos das guerras eternas entre as criaturas. Então hoje nós estamos falando de semeador. Quem é o semeador de hoje? Ah, sim, o semeador de hoje. Bom que nós temos um grande semeador. E eu me recordo, no entardecer bucólico, o sol estava se perdendo lá longe no horizonte e bordava as nuvens com um colorido forte e lindo. Estávamos num sítio e havia um laranjal florido e um espaço aberto onde corria um regato de águas cristalinas. Ainda havia regatos de águas cristalinas que o homem não havia contaminado ainda, que saltitava entre pedregulhos e pedrouços, fazendo com que o líquido espirrasse para cima, sendo colorido pelos raios do sol como diamantes líquidos, encantando o coração de cerca de 800 jovens que estavam sentados no chão, jovens espíritas. Havia terminado uma das concentrações de juventude, daquelas que não existem mais. E eles estavam ali para ouvir um semeador que saiu a semear. E aqueles moços, de olhar atento, de lábios trêmulos de emoção,
que sentia o perfume das flores de laranjeira que eram impulsionadas pela brisa que corria naquele entardecer, naquele crepúsculo lindo que ficou guardada no coração. E a voz de Divaldo Pereira Franco se erguia para cantar as excelências do Evangelho de Jesus. E era como se o Senhor chegasse e penetrasse a alma daqueles moços que ali estavam, e eu estava entre eles. Foi uma tarde feliz. Jesus estava tão próximo de nós, que todos nos demos as mãos, sem reparar se era um rapaz, se era uma moça. Nós éramos apenas irmãos, todos irmãos espíritas. Numa época em que o espiritismo ainda não era barateado, um semeador saiu a semear e pregou aquela semente na alma de muitos daqueles 800 jovens que ali estavam, que saíram depois para semear também. A semeadura, irmãos espíritas, não é apenas aquela que sai dos lábios de alguém que assume uma tribuna e fala no microfone. A semeadura tem tantas colorações, tem tantos fulgores. Já pensou na semente que você, pai de família, lança no seu lar, quando se comporta com dignidade, quando se comporta com respeito, e ensina aos seus filhos o que é comportamento espírita e humano? Quando você, pai de família, consegue imprimir no coração da sua companheira a segurança de um lar estruturado no respeito, no amor. Já pensou a senhora, mãe de família, na semente que lança na intimidade do lar? Quando fala com ternura com os seus filhos, corrigindo-os ou acarinhando-os, numa mesma expressão de ternura. Essa é a semente daquela que Jesus pregou nas bem-aventuranças, mansuetude. Já pensou, mãe de família, quando na mansuetude da sua voz você começa a pregar aos seus filhos a dignidade da vivência do ser humano? Já não somos mais irracionais, já passamos essa fase, somos hoje racionais. Então, pai de família, o senhor é um pregador por excelência. Mãe de família, você é uma semeadora por excelência. E já pensou, jovem menina espírita, quando você dignifica o seu corpo, quando você dignifica o seu comportamento, respeitando esse templo sagrado que só Deus é capaz de criar, ninguém mais. Para semear no mundo o que é a dignidade do ser humano. Em você, jovem rapaz espírita, quando começa a respeitar as suas companheiras, quando começa a dignificá-las também, semeando comportamento moral. Um dia o semeador saiu a semear. Quem era o semeador? Você. Você é um semeador. Cada um de nós somos semeadores. Nós podemos semear a semente que trouxermos no coração. A sua semente pode ser da indignidade, da desonestidade, do desrespeito humano. Pode ser, ou pode ser da dignidade,
do respeito, da vivência harmônica, a hombridade do caráter. São sementes que o comportamento lança para a humanidade. E elas podem recolher. Diz um refrão popular que uma andorinha só não faz verão. Mas eu, depois de 60 anos de vivência espírita, eu posso dizer, com alguma autoridade, um espírita só, verdadeiramente espírita, ele muda o grupo social onde está inserido. Ele modifica, não com palavras, com comportamento, com a sua vida, com a dignidade do ser. Allan Kardec merece isso, pelo trabalho enorme que realizou em tão pouco tempo, 15 anos. E o Senhor Jesus, menos tempo, 3 anos. Tão pouco, todavia, toda a estrutura que pode dignificar a sociedade humana está no trabalho desses 2 mestres. Espírita, meu irmão, está na hora de nós começarmos a qualificar as bases da nossa doutrina. Bases, verdadeiramente. Se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, sim, a primeira de todas, a existência de Deus. Acreditar realmente que Ele está pontificando acima de nós. E lá nas páginas do Livro dos Espíritos, a assertiva dos imortais, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ter a certeza dessa presença junto ao seu coração, junto ao nosso coração, orientando o nosso viver ou deixando que gastemos o nosso viver sem colhermos frutos nenhum. Inteligência suprema, permitindo que as inteligências que somos nós, utilizemos essas inteligências com o objetivo de crescer, de nos tornarmos menos primários e mais seres humanos. Depois, imortalidade da alma, o segundo pilar da nossa doutrina. A imortalidade da alma, saber que você não vai morrer nunca. Um dia irá abandonar esse escafandro físico que utilizamos e sairá daqui um colibri voejando ou uma larva rastejando. Fica a critério de cada um. Mas pensemos nisso. A gente pode pensar. Eu sou imortal. Vou viver para sempre. Mas se eu quero viver como um colibri ou como uma larva, é o meu critério que resolve. Quanto tempo eu irei girar na roda de samsara? Isso é a minha vontade. Então, se você é imortalista, pense como um ser imortal e não como alguém que está vivenciando um período de 60, 70, 80, 100 anos, mas que vai acabar para sempre. Terceiro pilar da nossa doutrina, reencarnação. A reencarnação que traz no seu contexto uma digressão também sobre ação e reação, lei de causa e efeito. Você é espírita, então não pode se afastar da imortalidade da alma e da reencarnação. A imortalidade diz que você não vai morrer nunca. A reencarnação diz que você vive múltiplas existências. Mas diz também que cada existência dela, que é
facultativa no emprego que se dê a ela, convida a um outro aspecto da nossa doutrina, que é a evolução. Evolução. Imortalidade, reencarnação, evolução. Nos é dada a reencarnação, o livro dos Espíritos, objetivando o progresso, o crescimento, que a gente vá adquirindo valores. É assim que nós estamos empregando a nossa reencarnação, para adquirir valores ou para aumentar os compromissos negativos? De que forma estamos fazendo o aplicativo da reencarnação? Um semeador saiu a semear. E ele lançou a semente da reencarnação. Na conversa que teve com o doutor da lei, Nicodemos, Nicodemos pergunta a ele: como pode um homem já velho retornar ao ventre da sua mãe? Espíritas, ouçam a resposta do Senhor Jesus. Se você, que é espírita, não sabe dessas coisas, para o doutor da lei ele disse: se você que é doutor da lei, nós somos espíritas e sabemos dessas coisas. O doutor da lei possivelmente também. Reencarnação é evolução, é crescimento. Então nós retornamos ou porque transgredimos a lei, maioria dos casos, ou muitas vezes para colaborar na expansão do Evangelho de Jesus na comunidade humana. Qual seria a sua posição? Não sei, ninguém sabe. O importante é aproveitar a oportunidade que temos nessa reencarnação abençoada e prosseguirmos na marcha ascensional, de preferência, construindo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E para coroar esses pilares da nossa doutrina, Deus, imortalidade, reencarnação, evolução, substituindo pluralidade dos mundos habitados, nós temos um portal de luz, convidando o ser humano a racionalizar a sua imortalidade, a comunicabilidade dos espíritos. Esse portal de luz que se abre para permitir que os imortais venham até nós para testemunhar a veracidade das assertivas da nossa doutrina. Hoje se torna tão complicado falar-se de mediunidade, quando ela se torna tão chã, trabalhada de uma forma tão desrespeitosa. Oh, meu Deus! O livro dos médiuns está aí para colocar um roteiro diante dos nossos olhos. O livro dos Espíritos, o céu e o inferno, a Gênese, as obras todas de Francisco Cândido Xavier e todas as obras do grande semeador da atualidade, Divaldo Pereira Franco. Nós temos tanto para pensar, nós temos tanto para colocar dentro da alma, e nós vamos colocando coisas que teremos que abandonar um dia, que teremos que jogar fora um dia, porque as paixões do mundo deverão ficar no mundo, e levaremos as paixões virtuosas
que a dádiva de Jesus pode nos oferecer. Que tipo de solo tem o seu coração? Que tipo de solo tem o meu coração? As sementes do Senhor pode ter caído no meio das pedras do seu coração, ou no meio do espinheiro do seu coração, ou pode ter caído no terreno sáfaro dos caminhos do seu coração, ou pode ter caído no terreno trabalhado do seu coração, para multiplicar-se nas muitas sementeiras que você pode oferecer. Eu não tenho o dom da palavra, não importa. Você tem o dom de viver, e é tão bom. Eu não tenho o dom da escrita, de escrever páginas de consolação. Oh, meu Deus, você tem o dom de sorrir, você tem o dom de conversar, você tem tantos dons. Mas eu gostaria de usar a tribuna para falar dos sentimentos bons da minha alma. Pode falar nas atitudes, na mão que se estende ou no sorriso que se dá. É tão fácil, é tão simples consolar alguém. Certa ocasião eu estava chegando em casa e na calçada encontramos uma companheira, uma amiga muito gentil, que já está no mundo espiritual. E ela então disse: eu trouxe uma rosa para você. Agradeci, dei-lhe um abraço e segurei um lindo botão de rosa vermelha. Fiquei olhando e pensando no Criador, que enfeitou tanto o nosso mundo de provas e de expiações, que colocou tantas coisas lindas para que nós pudéssemos encher a nossa alma com as promessas divinas de um outro mundo muito mais bonito do que este. Meu Deus, às vezes eu penso, é possível mais bonito do que o nosso? Mas sim, existe. E olhando aquela rosa, as pétalas delicadas que começavam a abrir, aquele perfume agradável, eu sorri para a vida, para Deus, para mim mesmo. E entrei no edifício. E em seguida no elevador, estava sozinha. E de repente, no segundo andar, entrou um casal também. Um homem e uma mulher. Parecia que eram comprometidos, todavia a expressão do rosto dela era de tristeza, e a expressão do rosto dele era de aborrecimento. E no impulso, nesses impulsos que possivelmente os espíritos inspiram, porque nós não somos do tipo de ter impulsos bons, nem sempre, eu disse a ela: uma rosa com amor. E dei-lhe o botão e desci no meu andar, o quarto andar. Não a conhecia, imaginei que nunca mais a veria também. Passou um bocado de tempo. Eu estava terminando a minha fala, numa casa espírita do Rio de Janeiro. Quando ia saindo, uma senhora segurou o meu braço e disse: muito obrigada. Não sabia por quê. E ela disse: uma rosa com amor. Eu não me lembrava. Pensei. Ela disse: no elevador, eu ia me matar. Impossível continuar vivendo depois da derrocada de tudo que eu esperava da vida. Ia me matar, estava na minha mente. E de repente, uma jovem senhora, naquele tempo eu era jovem, uma jovem senhora com uma rosa vermelha na mão me diz: uma rosa com amor. Eu saí com aquela flor na mão e pensando:
Oh, meu Deus, que o amor dessa rosa entre no meu coração. Os acontecimentos não mudaram, mas eu mudei. Sou espírita hoje, porque eu fui rastrear aquela senhora e descobri quem era. Era você. E estou aqui para dizer. E ela ofereceu uma rosa com amor. Oh, meu Deus! O mundo está tão carente de uma palavra fraterna, de um abraço amigo, de uma ternura, assim como uma cabeça descansando no ombro de alguém que deve ser mais forte, protetor. O mundo deve ser assim, como a mão de alguém descansando na mão de um outro alguém, para caminhar junto. Não importa as tempestades que soprem, não importa as dificuldades que a vida oferece, lembra que você é reencarnacionista e está colhendo hoje a sementeira do ontem. E para que a sementeira do amanhã dê frutos sazonados e doces, comece agora, enquanto é hoje, a acertar as diferenças, a ética da alteridade, que o Espiritismo ensina também, conviver com as diferenças, aparando as diferenças para estabelecer o clima da fraternidade. Nós falamos tanto em fraternidade, e quando pensamos em fraternidade, pensamos no grupo espírita que frequentamos. Não, pense na fraternidade dentro do lar. Na fraternidade vivenciada com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos, com os sogros, com a parentela toda. Essa fraternidade que o Senhor Jesus espera de nós, essa certeza que Ele desejou colocar em nossos corações quando duvidou da fé que poderíamos ter. Se alguém tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos viver como espíritas de mesmo. Nós que temos a certeza da lei de ação e reação, que temos a certeza da lei de causa e efeito, vamos viver assim, para que o Senhor Jesus retorne e mude a sua fala, porque está olhando para você, está olhando para você, está olhando para você, que Ele mude a fala e diga: se alguém tiver a fé do tamanho de uma jaca. A fé cresceu muito, é? Então vamos diminuir um pouquinho. Que Ele mude o seu pensar. Às vezes eu converso com o João Cabete. Nunca mais ninguém escreveu coisas tão lindas sobre a nossa doutrina como Cabete. Que me desculpe os compositores, mas é a ideia de uma antiga. Cabete escrevia lindo. E um dos lindos poemas, canção que ele escreveu foi O Fim dos Tempos. Então ele começa assim: vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar vem perfumar os corações. Vem, Senhor. E ele diz uma série de coisas, convidando o Senhor para voltar. Quando eu o conheci, ele estava encarnado. Então eu não disse nada. Mas depois que ele desencarnou, aí eu podia contestá-lo. Então eu disse a ele: Senhor João Cabete, o senhor precisa reencarnar para mudar toda a temática da sua música. Está tudo errado, seu Cabete. Não é assim que a gente deve dizer ao Senhor Jesus. A gente deve dizer a Ele: vem, Senhor, vem ver como os caminhos estão todos floridos, porque nós, os discípulos, nós os cristãos, porque nós os que te amamos,
semeamos flores ao longo do caminho que nós tornamos sáfaros pelo nosso comportamento. Vem, Senhor, vem ver como os nossos corações estão perfumados pelo perfume das obras boas que praticamos, aprendendo com o Teu Evangelho. Vem, Senhor, vem ver como os canhões estão calados, porque nós conseguimos calar todos eles, vivenciando a fraternidade que o Senhor pregou, vivenciando as palavras que o Senhor deixou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vem ver, Senhor, como nós aprendemos as Tuas lições. Vem ver, Senhor, como nós aprendemos o Evangelho. Vem ver, Senhor, como nós não nos esquecemos do Teu sacrifício, na Tua vinda até nós. O semeador saiu a semear. Abre as comportas da alma, exponha o coração e deixe que a semente vinda lá dos séculos passados possa pousar na intimidade do seu coração. E então, saia para semear. Não espere um púlpito ou um microfone. Semeie pelas ruas. Semeie nas estradas. Semeie nas cidades. Semeie em qualquer recanto em que estiver, mas semeie principalmente dentro do seu lar. O templo enorme estava sendo visitado por duas pessoas singulares. O corredor largo, as paredes altas, a abóbada do teto, tudo era tão chamativo para aquelas duas pessoas. Um menino, possivelmente de 5 a 6 anos, corria na frente. Os cabelos louros caíam em cachos macios na altura dos ombros. A túnica alva chegava ali à altura dos joelhos. E a face estava corada pela alegria do passeio. E ele caminhava rápido e de vez em quando parava para olhar para trás e dizer: vem, Emi, vem, depressa, Emi. O passeio vai terminar daqui a pouco e ainda há tantas coisas para ver. E em cada porta que se abria para o corredor, o menino parava e admirava tudo aquilo que havia ali dentro do grande templo de Jerusalém. E então voltava-se para trás, onde caminhava uma jovem de peregrina beleza, cabelos cor de ouro velho caindo-lhe pelas espáduas, o rosto ovalado, as sobrancelhas perfeitas e o nariz possivelmente cinzelado por um fídias das alturas, e o sorriso doce nos lábios e a face corada. E ele dizia: Emi, Emi, nós estamos na casa de Deus, Emi. Sim, Tinoqui, esta é a casa de Deus. Emi, Deus é o nosso Pai e Ele nos ama. Sim, Tinoqui, Ele é o nosso Pai e Ele nos ama. Emi, vamos, Emi, eu quero ver toda a casa do Pai. Mas eu não posso ir a todos os lugares, somente aqui, próximo ao pátio das mulheres. Não tem importância, Emi, depois eu vou em outros lugares, mas eu quero conhecer aqui tudo. Sim, sim, Tinoqui. Caminhou mais um pouco e parou novamente. Emi, Emi, Deus nos ama. Sim, sim, Tinoqui, ama muito. Ele ama todos os homens, sim. E os animais também? Também. Os grandes? Sim. E os pequeninos? Também.
as formiguinhas pequeninas no seio da terra. Sim, Tinoqui, ele ama, foi ele quem criou. E o menino corria mais um pouco. Vem, Emi. Oh, Tinoqui, não vou correr. Caminhe mais devagar. Emi, Deus ama as plantas também. Sim, ama as plantas. O feijãozinho que está escondidinho lá dentro da caixinha, ele ama? Sim, meu filho, foi ele quem colocou ali o feijãozinho. Ah, Emi, Deus é bom. E ele fez tantas coisas lindas na terra, não é, Emi? Sim, filho, as nuvenzinhas lá no alto e as águas que passam entre as margens do Rio Jordão. Sim, Tinoqui, e lá no mar do Tiberíades também, e nas árvores e nas flores. Emi, as rosas de Sharon, que tem um perfume tão bom, ele fez. Sim, Tinoqui, ele fez. Então, Emi, ele nos ama muito. Sim, ele nos ama, Tinoqui. Mas vamos terminar o passeio. E o menino correu mais rápido enquanto ela acelerava os passos e parou diante de uma porta aberta. E todo o colorido da face desapareceu. E os lábios se tornaram trêmulos. Os olhos azuis se nubraram de lágrimas que não venciam a comporta dos olhos. Emi, ela parou diante da transfiguração da expressão daquela criança. Parou a uma certa distância. Tinoqui, o que aconteceu? Emi, esta é a casa de Deus. Sim. E Ele ama tudo que criou. Sim. Ele ama os homens, os animais, os rios, as plantas, as pedras. Sim, Tinoqui, Deus ama tudo, porque foi Ele que criou. O que está acontecendo? Emi, se Deus nos ama, e se aqui é a casa dele, por que Ele permite que os animais sejam mortos aqui dentro, Emi? Por que as pombinhas são mortas? E as ovelhas, por que matam os animais aqui dentro da casa de Deus? Meu filho, é que a lei diz que, eu não sei direito, mas a lei diz que o homem que comete pecados, o homem que faz coisas ruins, coisas feias, eles podem pegar o animal, a ave, que não tem defeito, que não tem pecados, e pode trazer aqui na casa do Pai e sacrificá-las, porque o sangue desses inocentes tira o pecado do homem, lava-lhes o pecado, e é por isso que os homens trazem os animais para serem sacrificados. Emi, então o homem comete pecado e sacrifica os que não têm pecado, para que eles sejam limpos. Sim, Tinoqui. E então ela ouviu quase murmúrio saindo dos lábios da criança: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Maria corre ao encontro do filho. O que é, meu filho? O que foi que disse? Nada, Emi, nada. Vamos embora. Estou cansado. Não quero mais ficar aqui. Tempos depois, subindo a encosta do Monte das Caveiras, Maria, com o coração trespassado pela adaga da dor, da angústia, via o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, subindo a encosta para ser sacrificado. Eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um semeador saiu a semear, jogava as sementes que o vento levava, e eles caíam em terrenos sáfaros ou em terrenos férteis. Quiçá que o nosso coração seja um fértil terreno e a gente aprenda com o Evangelho a viver inteligentemente os seus ensinamentos, aplicando na vida diária, na vida de relação, principalmente no lar, fazendo o aplicativo dos ensinos do Senhor. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando, porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grande distância, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes, e eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito, no garimpo do meu peito, não quero seja encontrado. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando meus sonhos a quedas d'águas aflus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando 1000 cores ao dia, jardim suspenso nos ares e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênçãos mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada, muita paz.